Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo tradicional de domingo, que é aquele vídeo que não é de análise de relatório gerencial, e sim um vídeo mais voltado para fundamentos, para assuntos relacionados aos fundos imobiliários que eu acho interessante, que é importante trazer para vocês. Eu fiz uma pesquisa lá no grupo do WhatsApp, que o link está aqui embaixo, de temas, né, para as pessoas lá no grupo, tem quase 400 pessoas já o grupo, tem crescido bastante, sugestões de temas, e teve uma pessoa que já é experiente, já investe há mais tempo no fundo, inclusive acho que grande parte das pessoas que investem aqui, ou tem várias pessoas que estão começando, mas tem bastante gente também que já investe nesse mercado há um bom tempo e acompanha o meu canal para se atualizar dos fundos que elas investem. Mas essa pessoa, ele mandou alguns vídeos meus para amigos dele que estão iniciando o investimento em fundos imobiliários, e eu acho isso bacana, me veio esse insight, falei, bom, eu vou fazer um vídeo hoje bem mais básico, para quem, principalmente para quem está começando, para quem se inscreveu no meu canal faz pouco tempo e quer aprender mais sobre os fundamentos e sobre as origens. Então o vídeo de hoje é sobre os tipos de fundo imobiliário. E isso, pessoal, é importante até porque tem muitas pessoas que já investem há um bom tempo em fundo imobiliário e desconhecem essas classificações. Obviamente vocês já sabem analisar um fundo imobiliário, sabe dizer se um fundo é bom ou não, mas você sabe diferenciar, por exemplo, o que é um fundo de tijolo do tipo renda de desenvolvimento? Qual que é a estratégia desses dois fundos? Então, a ideia desse vídeo hoje é um vídeo mais básico para você que é um investidor novo aprender e para você que é um investidor experiente mandar para aquele seu amigo ou sua amiga que está iniciando a jornada nos investimentos de fundo imobiliário para aprender mais e também aproveitar e se inscrever no meu canal. Beleza, pessoal? Então, tem um slide aqui que eu deixei aqui para vocês, que essa é a separação que eu faço hoje de fundos imobiliários. Vocês vão ver em alguns lugares fazendo alguma separação diferente, mas assim, basicamente eu separo eles em 4 a 5 categorias. Essa última categoria aqui que eu coloquei, ela é um pouco mais recente, né, não de híbridos, mas de hedge funds, que eu coloquei numa categoria separada, mas vocês já vão entender por quê. Então, pessoal, eu vou começar primeiro com os fundos de tijolo, que são aqueles fundos que são os mais tradicionais, são os fundos mais fáceis de você analisar. Obviamente que desenvolvimento a gente tem um pouquinho de dificuldade, vocês já vão entender o porquê, mas fundo de tijolo é aquele fundo que investe em ativo real, ou seja, aquele fundo que tem a maior parte do portfólio dele, pelo menos 2/3 do portfólio dele, em ativos reais. Ele compra shopping, compra galpão logístico, compra laje comercial, então ele tem lá ativos reais. E qual que é o objeto dele? Dependendo do tipo de estratégia, ele pode ser de renda ou de desenvolvimento. E o que difere isso? Primeiro ponto, o de renda, que é o mais tradicional e que acho que a grande maioria dos investidores busca, é aquele fundo que vai comprar um imóvel, vai alugar esse imóvel para um inquilino e esse inquilino vai pagar os aluguéis mensalmente e você vai receber esses aluguéis na forma de proventos, de dividendos, proporcionalmente às cotas que você comprou daquele fundo. E como os aluguéis são pagos mensalmente, você vai receber mensalmente esse valor, que é a característica mais, acho que, tradicional de um fundo imobiliário, que é essa característica de renda mensal. Lembrando sempre que o fundo imobiliário ele não é obrigado a pagar mensalmente. Depois eu vou até pensar em fazer um vídeo aqui de domingo sobre a parte de legislação, se for interesse de vocês, deixe aqui embaixo nos comentários. Mas o fundo ele não é obrigado a pagar mensalmente, e sim 95% do lucro dele no semestre, mas eles acabam pagando mensalmente até para ter essa atratividade para os investidores. Então, pessoal, o fundo de tijolo do tipo renda é o mais tradicional, é aquele que o fundo compra o imóvel, aluga o imóvel e recebe os aluguéis. Então você tem, por exemplo, exemplos, você tem o HGLG, você tem, por exemplo, o BTLG, você tem outros fundos de tijolo que são de tipo renda, que nesse caso a gente está usando o exemplo logístico. Mas também você pode ter outros tipos de fundo, por exemplo, de shopping, XPML, que ele compra shoppings e os aluguéis que ele recebe dos lojistas. Você, por exemplo, tem o HGRE, que é um fundo de lajes, o PVBI, que é um fundo que aluga as lajes para empresas alugarem os andares, né, as salas comerciais, e ele recebe essa alocação. Então a base de lucro de um fundo de tijolo tipo renda são os aluguéis mensais. Obviamente que algumas vezes esses fundos eles
eles vendem algum imóvel, dependendo da situação que o fundo está, ou recebe uma proposta muito interessante e paga por exemplo, ele comprou por 100 e vendeu por 150, ele vai pagar esses 50 de lucro para o cotista e vai usar o 100 para comprar um novo imóvel. Mas esse não é o objetivo desse fundo, é obter renda. Já os fundos de tijolo de desenvolvimento, que são uma categoria um pouco mais arrojada, eles estão muito mais parecidos com a incorporadora. O que ele faz? Ele vai lá, ele capta o dinheiro do cotista, compra um terreno, constrói um prédio, vende aquele prédio e repassa para o cotista o lucro dessa venda. Então, o fundo de desenvolvimento, ele não tem característica de ter pagamento mensal. Ele vai ter a característica ele vai pegar o seu dinheiro, vai comprar um terreno, construir um imóvel, e quando ele vender esse imóvel, ele vai te repassar esse lucro. Então, aqui a gente já tem uma diferença muito grande entre esses dois estilos aqui, que é a previsibilidade ou a padronização dos rendimentos. No caso do fundo de tijolo, por ele receber aluguéis mensais, você acaba tendo uma previsibilidade. Por exemplo, você pega um HGLG, ele paga lá R$1, R$1,10 todos os meses. Já você pega um fundo de desenvolvimento, por exemplo, um KIMP 11, que inclusive ele já nem existe mais, mas alguns fundos de desenvolvimento, que você pega o histórico de dividendos, você vai ver que tem meses que ele não paga nada e tem vezes que ele dá uma pancada. Aí tem vezes que ele não paga nada e quando ele de fato realiza a venda desses imóveis, assim. Então, é só para vocês entenderem que existe essa diferença entre fundos de renda de tijolo e de desenvolvimento. Nesse caso aqui, primeiro ele aluga e o objetivo dele é receber os aluguéis, e o outro é construir e vender e ter o ganho de capital, ganhar com lucro. E aqui a gente está vendo alguns tipos de fundos, alguns tipos de imóveis que esses fundos investem. Por exemplo, logístico, shopping, laje comercial, residencial, renda urbana, que aí você pode ter escola, pode ter hospital. Bom, agora, passando dos fundos de tijolo, nós temos os fundos de papel. Esses aqui, pessoal, eles têm uma característica que, embora a gente tenha alguns fundos de papel que são antigos, mas eles ganharam muito mais notoriedade, ganharam muito mais investidores de 2, 3 anos para cá, principalmente depois da pandemia. Os fundos de papel, pessoal, eles são a ponta oposta do fundo de tijolo. Por quê? O que um fundo de papel faz? Ele pega o seu dinheiro, você investe o seu dinheiro no fundo, ele pega esse dinheiro e ele empresta esse dinheiro para uma empresa, para algum segmento, para algum CNPJ, e esse vai lá, ele vai construir um imóvel, ou ele vai comprar um imóvel. Então, o fundo de papel, ele empresta, ele tem, se a gente for fazer uma analogia, ele tem uma analogia como se ele fosse um banco. Ele vai lá, empresta o seu dinheiro, só que esse empréstimo, ele tem que estar relacionado ao mercado imobiliário, não pode ser para qualquer... uma empresa, ela não pode querer pegar um investimento para aumentar a produção dela, por exemplo, aumentar uma linha de carros, uma montadora, ir lá e pegar dinheiro com fundo imobiliário de papel. Não, se ela for construir um galpão novo, se ela for comprar um terreno, construir um prédio, aí sim ela pode buscar esse dinheiro com o fundo imobiliário de papel. Obviamente que tem nesse meio aí uma securitizadora que faz o envelopamento desse dinheiro e gera os CRIs, né, que a gente chama de certificados de recebível imobiliário. Também existem as LCIs, as letras de crédito e as letras hipotecárias, mas o mais tradicional são os CRIs. E aí, o que ele difere para o fundo de papel, o fundo de tijolo em termos de rendimento? Estou lembrando, o fundo de tijolo você recebe o aluguel dos pagamentos, e no caso do fundo de papel, o que você recebe de dividendo? Porque lembra, o fundo de papel, ele empresta o dinheiro. Essa empresa, ela vai pagar o valor que ela pegou emprestado, é como se você fizesse um empréstimo no banco. Naquela parcela, você está pagando o valor do empréstimo, mais juros e correção monetária, ou que seja a inflação, por exemplo. Então, o fundo de papel, ele vai emprestar o dinheiro, vai receber uma parte todos os meses, amortizando esse valor principal até quitar o empréstimo, mais os juros e a correção. Então, qual que é o lucro de um fundo de papel? Os juros e a correção monetária. Porque o valor que você colocou lá para o empréstimo, que é o valor principal, ele vai pegar e investir em outro CRI. Então, tudo que é de juros e correção monetária, o fundo vai te pagar como rendimento. E aí, por isso que normalmente a gente tem...
rendimentos de fundo de papel maiores do que rendimentos de fundo de tijolo no mês. Por exemplo, você pega o dividend yield de um HGLG, que é 8%, você pega, por exemplo, de um fundo como o KNSC, por exemplo, que é um fundo de papel, pagando 11%, 12%. Por que tem essa diferença? Exatamente porque a inflação, o indexador, que seja normalmente a inflação, ela é paga no dividendo. Então você recebe a inflação. Já no caso do fundo de tijolo, você não recebe a inflação diretamente, ela atualiza os contratos de aluguel todas as vezes, pode ser anualmente, a cada 3 anos. Então por isso que normalmente os rendimentos de fundo de papel, eles são maiores, mas isso nominalmente. Por quê? Porque a partir do momento que você está recebendo a inflação, você está tirando a inflação do seu rendimento, do seu investimento. No caso do fundo de tijolo, ela está incorporada lá no reajuste do aluguel. Então, esse é um ponto muito importante para vocês entenderem a diferença. Então, lembrando, fundo de tijolo, o fundo compra o imóvel, constrói e aluga, e o fundo de papel ele empresta o dinheiro para alguma empresa construir um imóvel, e essa empresa ela vai pagar esse empréstimo com juros e correção monetária. E isso que o fundo de papel vai receber de lucro, tá? Por fim, a gente tem mais dois tipos de fundo. Os fundos de fundos, que são aqueles fundos que eles investem em outras cotas de fundo imobiliário. Ou seja, eles fazem o seu papel. É como se você terceirizasse 2 vezes, porque quando você investe no fundo imobiliário, você está terceirizando a decisão, porque senão você poderia ir lá e comprar um imóvel diretamente. Você coloca o seu dinheiro para um gestor, ele vai lá e compra o imóvel. No caso do fundo de fundos, você terceiriza 2 vezes, porque você coloca o seu dinheiro num fundo e esse gestor vai lá e compra outros fundos. Então, é uma maneira interessante de você diversificar o seu capital, porque você, comprando uma cota de um fundo de fundos, você pode ter 60 fundos imobiliários lá dentro. Obviamente que a gente tem sempre que atentar que tem taxas, né, duplas taxas. Eu particularmente não gosto desse ativo porque no longo prazo ele normalmente não traz mais retorno, mas se você comprar ele mais barato, você tem uma chance de ter ganho de capital interessante, né, comprando ele mais barato e vendendo mais caro. Mas o fundo de fundos ele funciona dessa maneira, pessoal. Você investe num fundo que tem várias cotas dentro dele. E é até interessante você pode começar por esse ativo, porque você lendo um relatório gerencial, você pode entender por que o gestor comprou aquele fundo, por que ele vendeu aquele outro fundo. É uma maneira interessante de você entender isso. Ele é bem simples de entender, então ele basicamente investe em outros fundos. E pessoal, existe uma categoria que são os fundos híbridos, que são aqueles fundos que você não tem, por exemplo, eu vou usar o exemplo do ALZR. O LZR é um fundo híbrido. Ele é um fundo de tijolo, porém, ele não é caracterizado em nenhum desses segmentos aqui. Porque ele tem galpão logístico, ele tem laje comercial, ele tem prédio de escola. Então você tem vários tipos lá dentro. E você pode ter fundo híbrido, que tem tijolo e tem papel. E você tem os hedge funds, que são fundos muito mais abertos. Por quê? Você tem hedge funds, por exemplo, o VGHF, o KN Hedge Fund HF, o KNHF, que é da Quineia, que no portfólio dele ele investe em cota de fundo imobiliário, ele investe em tijolo, ele investe em ação, ele investe em outros fundos como FDIC, ele investe em sociedade de propósito específico, diretamente numa SPE de uma construção imobiliária. Então, ele é muito mais aberto, sempre voltado para o mercado imobiliário. Então, pessoal, assim, passando bem rápido para vocês entenderem, a gente tem essa classificação que eu faço. Então, você tem fundos de tijolo de 2 tipos, aqueles que você recebe mensalmente e aqueles que o fundo ele constrói para vender, então você não vai receber mensalmente, você vai receber quando tiver a venda. Os fundos de papel, que são aqueles fundos que você vai receber como dividendo os juros e a correção monetária do dinheiro que o fundo está emprestando. Os fundos de fundos, que são aqueles que investem em outros fundos imobiliários, eles têm cotas de outros fundos imobiliários, e os hedge funds, que são aqueles fundos que investem em tudo. Ele pode investir em ação de empresa incorporadora, por exemplo, ele pode investir em SPEs, ou seja, está construindo um prédio, ele vai lá e investe numa SPE, ele pode investir em outros fundos imobiliários, pode investir em CRIs, pode investir em fundo de tijolo, então ele é bem mais amplo. E aqui os fundos híbridos, né, que ele é aquele que investe, por exemplo, você não consegue identificar
lá num fundo de tijolo, se ele é de logística, se ele é um fundo residencial, se ele é um de lajes corporativas, se ele é um de renda urbana, porque ele tem vários imóveis lá dentro. Então, pessoal, foi um vídeo mais básico, espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui embaixo, pessoal, sugestões de temas para eu poder fazer nesses vídeos de domingo de manhã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.